As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área de transporte no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do transporte brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Fernando Almeida e trabalho como despachante de terminal rodoviário há 16 anos na cidade de Belo Horizonte. Durante toda a minha carreira, fui responsável pelo controle de saída e chegada de centenas de ônibus urbanos e intermunicipais, pelo acompanhamento de horários, pela comunicação com motoristas via rádio, pela coordenação de emergências e pela manutenção dos registros operacionais do terminal. A profissão de despachante é fundamental para o funcionamento eficiente do transporte público. Somos os olhos e ouvidos do sistema, monitorando cada veículo que sai do terminal, controlando intervalos entre viagens, coordenando substituições quando há problemas mecânicos e servindo como ponto central de comunicação entre motoristas, supervisores e administração da empresa. Durante esses 16 anos, enfrentei situações desafiadoras que testaram minha capacidade de organização e tomada de decisões rápidas, acidentes de trânsito que exigiram redirecionamento de linhas, quebras mecânicas que alteraram toda a programação do dia, greves que demandaram reorganização completa dos serviços, emergências médicas com passageiros que precisaram de coordenação com hospitais e ambulâncias. Sempre me orgulhei de manter registros precisos e atualizados de todos os ônibus sob minha responsabilidade. Cada veículo que sai do terminal é anotado com horário de partida, número da linha, identificação do motorista, quilometragem e previsão de retorno. Quando um ônibus não retorna no horário previsto, inicio imediatamente os protocolos de verificação e busca. Trabalhei em parceria com dezenas de motoristas ao longo dos anos, conhecendo suas características profissionais, pontualidade, formas de comunicação via rádio e até mesmo aspectos de suas vidas pessoais. Desenvolvi relacionamentos de confiança que são essenciais para o funcionamento harmonioso do sistema de transporte. Mas o que começou a acontecer durante uma série de expedientes noturnos no Terminal Central de Belo Horizonte mudou completamente minha percepção sobre os limites do controle operacional, sobre aspectos inexplicáveis do transporte público e sobre mistérios que podem existir nas estradas brasileiras. O Terminal Central de Belo Horizonte é um dos maiores complexos de transporte público de Minas Gerais, operando 24 horas por dia, com mais de 200 linhas diferentes. Durante o turno noturno, entre 10 da noite e 6 da manhã, o movimento diminui significativamente, mas ainda mantemos operação de aproximadamente 40 linhas que atendem trabalhadores do turno da madrugada e conexões intermunicipais. Durante anos, supervisionei o turno noturno sem problemas, além dos desafios normais: atrasos ocasionais devido ao trânsito, problemas mecânicos menores, situações de segurança que exigiam comunicação com a polícia e a coordenação geral de um sistema complexo com recursos humanos reduzidos. Tudo começou numa quarta-feira chuvosa de novembro do ano passado. Eu estava supervisionando a saída da última viagem da linha 301, que conecta o terminal central ao distrito de Venda Nova, um trajeto de aproximadamente 40 quilômetros, que normalmente leva 1 hora e 15 minutos para ser completado. O ônibus saiu pontualmente às 11h30 da noite, dirigido pelo motorista José Silva, um profissional experiente com mais de 12 anos de empresa, conhecido pela pontualidade e responsabilidade. A previsão de retorno era 1h45 da manhã, considerando o trajeto completo ida e volta, mais uma parada de 15 minutos no ponto final. Às 2h15 da manhã, 15 minutos após o horário previsto de retorno, tentei contato via rádio com José Silva. Não obtive resposta. Esperei mais 15 minutos e tentei novamente, desta vez solicitando que qualquer motorista nas proximidades da linha 301 verificasse se havia avistado o ônibus de José. Nenhum motorista reportou ter visto o veículo durante a madrugada. Às 3 da manhã, acionei o protocolo de emergência, comunicando a situação ao supervisor geral e iniciando os procedimentos de busca e verificação. Entrei em contato com a polícia rodoviária para verificar se havia ocorrido algum acidente na rota da linha 301.
A polícia confirmou que não havia registros de acidentes, interdições ou problemas no trajeto durante a noite. Também não havia reportes de ônibus quebrados ou abandonados em qualquer ponto da rota. Era como se o ônibus de José Silva tivesse simplesmente desaparecido durante a viagem. Às 5 da manhã, quando o movimento do terminal começou a aumentar com a chegada dos primeiros horários do dia, ainda não tínhamos nenhuma informação sobre o paradeiro do ônibus 301. A empresa acionou uma equipe de busca que percorreu toda a rota, verificando cada ponto de parada, cada desvio possível, cada local onde o veículo poderia ter parado por problemas mecânicos. A busca durou todo o dia seguinte sem resultados. O ônibus e o motorista José Silva pareciam ter desaparecido completamente. Não havia vestígios do veículo, não havia comunicação, não havia explicação lógica para o sumiço. Foi apenas na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana depois do desaparecimento, que José Silva apareceu no terminal como se nada tivesse acontecido. Chegou às 7 da manhã para seu turno normal, cumprimentou os colegas naturalmente e se dirigiu ao setor de manutenção para pegar as chaves de seu ônibus. Quando o abordei para perguntar sobre o que havia acontecido na semana anterior, José me olhou com expressão de confusão genuína. Disse que não sabia do que eu estava falando, que havia trabalhado normalmente durante toda a semana, completando suas viagens sem problemas. Mostrei para ele os registros do terminal, demonstrando que seu ônibus não havia retornado na quarta-feira anterior e que ele havia faltado ao trabalho durante toda a semana. José examinou os documentos com perplexidade, insistindo que havia cumprido sua jornada normalmente e que não entendia por que os registros estavam incorretos. Mais perturbador ainda era o fato de que o ônibus da linha 301 que José dirigia também havia retornado ao terminal durante a madrugada, aparecendo perfeitamente estacionado em sua vaga habitual, como se nunca tivesse saído. O veículo estava limpo, abastecido, sem sinais de uso excessivo ou problemas mecânicos. Quando questionei José sobre onde ele havia estado durante a semana, ele respondeu que havia trabalhado normalmente, dormido em casa todas as noites e mantido sua rotina habitual. Sua esposa confirmou que ele havia saído para trabalhar todos os dias e retornado nos horários normais. Esta situação criou uma discrepância inexplicável entre os registros oficiais do terminal e as memórias pessoais de José e sua família. Segundo nossos controles, ele havia desaparecido por uma semana. Segundo ele e seus familiares, havia mantido rotina normal durante todo o período. Decidi investigar mais profundamente, consultando outros registros que pudessem esclarecer o mistério. Verifiquei os sistemas de GPS dos ônibus, mas descobri que o rastreamento do veículo de José havia apresentado falhas exatamente durante o período do desaparecimento. As últimas coordenadas registradas eram do terminal central na quarta-feira à noite. Também consultei as câmeras de segurança do terminal, mas encontrei outra anomalia perturbadora. As gravações mostravam José saindo com seu ônibus na quarta-feira às 11h30, mas também mostravam o mesmo ônibus chegando ao terminal na quinta-feira de manhã, estacionando na vaga correta, com José descendo normalmente, como se completasse uma viagem de rotina. O mais estranho era que as câmeras não registraram o momento exato da chegada. Era como se o ônibus tivesse simplesmente aparecido na vaga entre um frame e outro da gravação. Uma imagem mostrava a vaga vazia. A próxima mostrava o ônibus estacionado com José descendo. Estas inconsistências nos registros técnicos, combinadas com as memórias divergentes de José, sugeriam que algo extraordinário havia acontecido durante aquela semana. Algo que transcendia explicações convencionais sobre funcionamento de sistemas de transporte. 2 semanas depois do primeiro incidente, aconteceu novamente. Desta vez com a linha 205, dirigida pela motorista Maria Santos, uma profissional com 8 anos de experiência na empresa. Seu ônibus saiu para a última viagem de terça-feira e não retornou no horário previsto. Seguindo o mesmo padrão do caso anterior, iniciei os protocolos de busca e comunicação. Não havia registros de acidentes, não havia comunicação via rádio, não havia vestígios do veículo na rota. Maria e seu ônibus simplesmente desapareceram durante a viagem. Uma semana depois, Maria apareceu no terminal para seu turno normal, demonstrando a mesma confusão de José quando questionada sobre o período de ausência.
Insistia que havia trabalhado normalmente, que não entendia por que os registros indicavam sua falta, que sua família poderia confirmar sua presença em casa durante toda a semana. O ônibus da linha 205 também retornou misteriosamente ao terminal, aparecendo em sua vaga como se nunca tivesse saído. As câmeras de segurança mostraram o mesmo padrão estranho. Maria saindo na terça-feira, mas nenhum registro do momento de retorno. Apenas o ônibus aparecendo na vaga uma semana depois. Após o segundo caso, comecei a suspeitar que estava lidando com um fenômeno sistemático e inexplicável. Decidi monitorar mais cuidadosamente as operações noturnas, especialmente as últimas viagens de cada linha, para tentar identificar padrões que pudessem elucidar esses desaparecimentos misteriosos. Durante os meses seguintes, documentei sistematicamente 12 casos similares de ônibus que desapareciam durante viagens noturnas e retornavam exatamente uma semana depois, sempre com os motoristas demonstrando confusão sobre o período de ausência e insistindo que haviam mantido rotina normal. Todos os casos tinham características comuns. Ocorriam sempre com as últimas viagens da noite, sempre em linhas que percorriam rotas longas através de áreas periféricas ou rurais. Sempre resultavam em retorno após exatamente 7 dias. E sempre deixavam os motoristas sem memória clara do período de ausência. Foi conversando com Sebastião, um despachante aposentado que havia trabalhado no terminal por mais de 30 anos, que comecei a entender a natureza desses fenômenos. Sebastião me contou que, ao longo de sua carreira, havia presenciado casos similares, mas que a administração da empresa sempre orientava os funcionários a não comentar sobre essas irregularidades operacionais. Segundo ele, existe uma explicação não oficial para esses desaparecimentos temporários. Algumas rotas de ônibus, especialmente aquelas que passam por áreas rurais antigas ou por locais com histórico de eventos traumáticos, podem ocasionalmente capturar veículos em dimensões temporais diferentes. Sebastião explicou que certas estradas brasileiras, principalmente aquelas construídas sobre antigos caminhos indígenas ou rotas de tropeiros coloniais, mantém memórias energéticas que podem influenciar o fluxo normal do tempo e do espaço. Ônibus que passam por essas áreas durante condições específicas podem ser temporariamente transferidos para períodos temporais paralelos. Durante esses períodos, os motoristas continuam suas rotinas normalmente, mas em uma dimensão temporal que não coincide com nosso tempo linear habitual. Para eles, apenas algumas horas se passam, mas em nossa dimensão, uma semana completa transcorre antes que possam retornar. Esta explicação, por mais extraordinária que parecesse, era consistente com todos os padrões que eu havia observado. Os motoristas não mentiam sobre manter rotina normal. Eles realmente haviam mantido suas atividades, apenas em um fluxo temporal diferente. Sebastião me orientou sobre como identificar condições que favorecem esses deslocamentos temporais. Noites com neblina densa, especialmente após períodos de chuva intensa, rotas que passam por áreas com vegetação muito antiga, horários específicos entre 2 e 4 da manhã, quando a atividade energética da Terra é mais instável. Com essas informações, comecei a correlacionar os casos de desaparecimento com condições climáticas e ambientais. Descobri que todos os incidentes haviam ocorrido durante noites, com características atmosféricas específicas, sempre em rotas que passavam por regiões rurais com florestas preservadas ou áreas arqueológicas conhecidas. Mais importante, Sebastião me ensinou protocolos informais para minimizar esses deslocamentos temporais. Orientações especiais para motoristas sobre como reconhecer sinais de instabilidade temporal durante viagens noturnas, técnicas de comunicação via rádio que podem ajudar a manter conexão com nossa dimensão temporal e procedimentos de emergência para situações onde o deslocamento parece inevitável. Implementei discretamente essas orientações, compartilhando com motoristas de confiança informações sobre como identificar e lidar com irregularidades durante viagens noturnas. Desenvolvi códigos de comunicação via rádio que permitiam reportar situações estranhas, sem alarmar outros funcionários. Durante o ano seguinte, consegui reduzir significativamente o número de desaparecimentos temporais. Motoristas treinados com as orientações de Sebastião
Conseguiam reconhecer sinais de instabilidade e tomar medidas preventivas para evitar captura temporal. Nos casos onde o deslocamento ainda ocorria, os motoristas treinados conseguiam manter comunicação parcial via rádio, reportando suas experiências durante os períodos de ausência temporal. Essas comunicações revelaram aspectos fascinantes sobre a natureza desses fenômenos. Segundo os relatos dos motoristas, durante os deslocamentos temporais, eles continuam dirigindo pelas mesmas rotas, mas a paisagem apresenta características de épocas passadas. Estradas aparecem em condições diferentes, vegetação é mais densa, construções modernas são substituídas por estruturas antigas ou simplesmente não existem. Maria Santos descreveu uma experiência onde dirigiu pela mesma rota da linha 205, mas encontrou uma cidade colonial completa em local onde normalmente há apenas campos e indústrias modernas. Os passageiros em seu ônibus eram pessoas vestidas com roupas de épocas passadas, pagando passagens com moedas antigas, comportando-se de forma educada e respeitosa. José Silva relatou ter dirigido através de florestas que não existem mais em nossa época atual, passando por pontes de madeira sobre rios que foram desviados décadas atrás, parando em pontos de ônibus construídos com materiais e técnicas de construção características do século passado. Esses relatos sugeriam que os deslocamentos temporais não eram aleatórios, mas sim conexões com períodos históricos específicos das regiões por onde passavam as rotas, como se as estradas mantivessem registros temporais de todas as épocas que presenciaram e ocasionalmente permitissem acesso a essas memórias históricas. Durante os deslocamentos, os motoristas relatavam sensação de responsabilidade aumentada, como se estivessem prestando serviço de transporte para comunidades que dependiam genuinamente de suas viagens. Passengers espectrais tratavam o transporte público como um serviço essencial e demonstravam gratidão extrema pelos motoristas. Esses passageiros temporais compartilhavam informações sobre suas épocas, contando sobre como era a vida urbana e rural em décadas ou séculos passados, descrevendo mudanças sociais e ambientais que presenciaram, oferecendo perspectivas históricas únicas sobre desenvolvimento da região. Maria Santos aprendeu sobre técnicas agrícolas tradicionais que haviam sido esquecidas, sobre plantas medicinais nativas que eram amplamente utilizadas no passado, sobre formas de organização comunitária que existiam antes da urbanização moderna. José Silva descobriu sobre rotas comerciais antigas que conectavam cidades mineiras, sobre técnicas de construção de estradas que respeitavam melhor o relevo natural, sobre tradições culturais que foram perdidas com a modernização acelerada. Essas experiências transformaram profundamente a perspectiva dos motoristas sobre seu trabalho e sobre a história da região onde vivem. Eles retornavam dos deslocamentos temporais com conhecimentos únicos e com maior apreço pela importância histórica das rotas que percorrem diariamente. Comecei a ver minha função como despachante de uma forma completamente nova. Não era apenas responsável por coordenar operações de transporte contemporâneo, mas também por facilitar conexões ocasionais com períodos históricos importantes da região. Era guardião de um sistema que transcendia limitações temporais convencionais. Desenvolvi protocolos especiais para situações de deslocamento temporal, incluindo procedimentos de comunicação com motoristas durante experiências históricas, métodos de documentação das informações aprendidas durante esses períodos e técnicas de reintegração para ajudar motoristas a processar experiências extraordinárias. Também estabeleci parcerias discretas com historiadores locais e pesquisadores de culturas tradicionais, compartilhando informações coletadas durante os deslocamentos temporais para contribuir com estudos sobre história regional. Obviamente, omitia detalhes sobre a origem sobrenatural das informações. Hoje, 16 anos depois de começar como despachante, coordeno um sistema de transporte que ocasionalmente serve como ponte entre épocas diferentes da história local. É uma responsabilidade que abraço com seriedade e reverência pela importância histórica e cultural dessas experiências. Cada ônibus que sai do terminal carrega potencial para conexões extraordinárias com o passado. Cada motorista é um explorador temporal em potencial, capaz de trazer conhecimentos valiosos sobre épocas que moldearam nossa região atual. Os deslocamentos temporais me ensinaram que o transporte público
É muito mais que movimentação de pessoas no espaço. Pode também ser movimentação através do tempo, conectando presente e passado de formas que nossa ciência ainda não compreende completamente. Aprendi a valorizar as estradas não apenas como infraestrutura física, mas como repositórios de memória histórica que ocasionalmente permitem acesso direto a épocas passadas. Cada rota carrega ecos de todos os períodos que presenciou, de todas as comunidades que serviu ao longo das décadas e séculos. Sebastião me ensinou que respeitar esses fenômenos é fundamental para manter harmonia entre dimensões temporais. Motoristas que tratam passageiros espectrais com dignidade, que demonstram interesse genuíno em aprender sobre épocas passadas, que honram tradições históricas, têm experiências mais seguras e enriquecedoras durante deslocamentos temporais. Quando treino novos despachantes, sempre enfatizo a importância de manter mente aberta para aspectos inexplicáveis do transporte público, de respeitar relatos incomuns de motoristas, de documentar cuidadosamente qualquer irregularidade operacional que possa indicar fenômenos extraordinários. Não menciono explicitamente os deslocamentos temporais, pois entendo que nem todos têm preparação para processar essas informações, mas ensino sobre a importância de manter registros detalhados, de prestar atenção a padrões incomuns, de tratar com seriedade qualquer situação que transcenda explicações convencionais. O Terminal Central de Belo Horizonte se tornou mais que um local de trabalho para mim. É um portal ocasional entre épocas, um espaço onde presente e passado podem se encontrar através de rotas de ônibus que carregam memórias históricas profundas. Cada turno noturno é uma oportunidade de facilitar não apenas transporte contemporâneo, mas também viagens através do tempo que podem trazer conhecimentos valiosos sobre nossa herança cultural e histórica. É um privilégio coordenar um sistema que serve tanto ao presente quanto ao passado. A profissão de despachante me ensinou que controlar operações de transporte envolve muito mais que gerenciar horários e rotas. Envolve também respeitar mistérios temporais, facilitar conexões históricas e servir como guardião de conhecimentos que transcendem limitações de nossa época atual. 16 anos coordenando ônibus me transformaram em alguém mais consciente da continuidade histórica, mais respeitoso com tradições antigas, mais interessado em preservar conhecimentos que nossos antepassados desenvolveram ao longo de gerações. O transporte público conecta não apenas lugares diferentes, mas também épocas diferentes. Como despachante, tenho responsabilidade de facilitar essas conexões com o mesmo cuidado e profissionalismo que dedico às operações convencionais de nossa época atual.